Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó, para as teorias. Ficou respondido aí? Então não tem a ordem na questão, não importa, tá? Agora é bom vocês seguirem essa ordem mais ou menos aqui, porque vocês lembrarem a questão cronológica. Agora o controle social é mais complicado você fixar a ideia ou uma corrente ou uma escola que realmente iniciou a ideia de controle. Eu acho que foi a escola de Chicago. Costumam cair umas teorias quando se começa a analisar a questão sociológica do crime. Vou repetir. Nós começamos a estudar o fato, passamos a analisar a ideia do delinquente praticando um fato, depois eu passei a analisar o delinquente dentro de um sistema social e de controle, e também eu analiso o quê? O crime praticado por alguém dentro de um sistema contra alguém. Então aqui eu fechei, por hora, o objeto da criminologia. A ideia de crimes ou praticados, ou as teorias sociológicas do crime, crimes praticados dentro de uma sociedade, e aí eu preciso analisar o aspecto sociológico. Tem uma classificação aqui que eu vou falar primeiro, que é mais tranquila, que é essa aqui, ó. Teorias microsociológicas e macrosociológicas. Isso aqui faz o quê? Rompe com o paradigma etiológico. Então, as teorias sociológicas rompem com o paradigma etiológico. E elas são classificadas em microsociológicas e macrosociológicas. As microsociológicas são aquelas que analisam principalmente grupos. Por isso que é micro. Dentro da sociedade inteira, eu vou analisar um grupo específico. Dei o exemplo do Cohen. A teoria da subcultura do Cohen, que estudou a criminalidade praticada por jovens, ela é o quê? Micro ou macrosociológica? Microsociológica. Já macrosociológica, não. Eu estudo o conflito social entre grupos. Então, eu parto do pressuposto do estudo maior, mais amplo. Eu não estou estudando um grupo X, eu estou estudando 100 grupos brigando entre si, gerando conflitos sociais. Show? Show. Isso vai refletir em quê? Nessa outra classificação, por isso que eu falei primeiro. Essa aqui cai menos, essa aqui cai mais. Existe uma classificação das teorias sociológicas do crime que fala o seguinte: eu tenho as teorias do consenso e tenho as teorias do conflito. Qual que vocês acham que é a teoria microsociológica? As do consenso ou do conflito? Certinho. Qual que vocês acham que é a maioria das teorias macrosociológicas? Conflito entre grupos gera o quê? Conflito. Aí pergunta assim: quais são as teorias do consenso? Existe uma parte das teorias sociológicas que principalmente estudam as ideias microsociológicas, que estudam normalmente grupos específicos. Isso não é 100% não, mas a regra geral. Tem teoria que vai variar. Que são ou que partem de uma ideia de funcionalidade e organicidade social. A gente chama isso de teorias estrutural funcionalistas. Ou seja, ela parte de uma ideia de que a sociedade funciona bem, é um organismo social que funciona bem,
baseado num consenso social de aplicabilidade das regras, das normas, etc. Por isso que ela é chamada de teoria do consenso. Ainda bem que eu estava longe, hein? Traz a capa de chuva na próxima. Estrutural funcionalista, ou seja, parte de uma ideia de legitimação do sistema social. Legitimação, por isso que é consenso. Legitimação do sistema social. Quais são as principais... Aí se pergunta na prova isso, que eu vou falar agora. Quais as teorias do consenso? As sociológicas. Depois nós vamos estudar cada uma delas, tá? Já falei algumas. Subcultura, aprendizagem, a escola de Chicago, a teoria da associação diferencial, essas teorias são o quê? São teorias do consenso, porque elas partem de um pressuposto de que a sociedade ela é organicamente funcional e estruturada. É uma teoria legitimadora do sistema social. Já as teorias... Tem gente que usa essa expressão, eu não gosto. Eu já falei isso uma vez na sala de aula. Se vocês forem assistir aula de criminologia no YouTube, vocês vão ver professor falando assim: as teorias do consenso são teorias de direita. As teorias do conflito são teorias de esquerda. Por quê? Eu não gosto dessa classificação, porque ela vai muito para o lado político. E a criminologia entra no lado político mesmo, só na teoria do conflito aqui, ó. Mas depois da década de 60, depois de 70, que é o que a gente chama de criminologia crítica. Eu vou falar. Por quê? Começa a ter na análise do crime uma influência marxista. Então, muitas vezes, porque dentro do conflito tem teorias marxistas do crime, alguns professores falam isso. A teoria do consenso está mais ligada às teorias de direita, de legitimação do sistema. As de esquerda estão mais ligadas à ideia das teorias do conflito. E se cai na prova, qual que é a teoria do conflito? Quais são as teorias do conflito? Eu vou colocar aqui, ó. Criminologia crítica. As teorias do conflito, vou repetir aqui, que podem ser marxistas ou não marxistas. Tem uma outra expressão que o pessoal usa muito: criminologia radical. Por quê? Ela parte de um pressuposto que o crime aparece por causa dos conflitos sociais. Me dá um exemplo, Gregory. Algumas teses da teoria da criminologia crítica, principalmente a de viés marxista, vai falar o seguinte: você sabe o que é o crime? O crime é uma definição política de quem tem mais poder que o outro. Na briga ou no conflito social entre grupos, o grupo que ganha, que vence politicamente, define o que é ou não criminoso. Inclusive, eu posso te criminalizar. Então, por exemplo, qual que é a função da pena para quem adota algumas teorias marxistas? Ele vai falar o seguinte: o que esse cara aqui vai falar, o legitimador? Ele vai falar assim, do consenso. Cara, a pena tem uma função retributiva, a pena tem uma função preventiva, a pena tem uma função ressocializadora. Isso é um discurso legitimador do sistema. Agora, o cara lá do marxismo vai falar assim: o que é o crime? O crime é o poder de definir uma conduta do capital em relação ao trabalho.
eu só criminalizo o crime praticado por proletariado, pelo proletariado. Para promover o quê? A continuidade da minha dominação sobre ele. Ou seja, eu vou usar o direito como instrumento de controle social, mas do controle social do meu grupo antagônico. Eu vou usar o direito, é aquela ideia, né? Aos meus amigos tudo, aos inimigos a lei. Não é? Isso vai gerar teorias dizendo o seguinte: a pena não tem função nenhuma legitimadora, a pena não ressocializa, a pena não é retributiva, a pena não é preventiva. A pena é o quê? É o produto ou o resultado de uma força ou uma briga entre o capital e o trabalho. O marxista vai falar isso. Vocês perceberam a ideia de deslegitimação de conflito? Por isso que o povo fala que às vezes as teorias do conflito são teorias de esquerda. Porque elas contestam o sistema. Elas contestam esse sistema de dominação. E a gente vai ver depois que eles têm um pouco de razão. Quando eu tenho uma diferença de tratamento na legislação para quem é rico e para quem é pobre, e é uma diferença, não é de aplicação prática, não. Que aí você vai falar assim, não, o cara se livra do direito penal porque ele tem advogado bom e ele paga. Não estou falando isso. Se eu furto um shampoo na padaria, shampoo na padaria é ótimo. Mas hoje padaria tem tudo, lá perto de casa tem. Não tem? Você mora lá perto, a Flávia mora lá perto, você sabe. Tem shampoo, tem de sabonete, na padaria. Até verdura tem, é mesmo. Aí o que acontece? Se eu vou lá e furto um shampoo e arrependo, 3 dias depois eu devolvo, o que vai acontecer comigo? Em tese. Não estou falando do princípio da insignificância. Pode ser aplicado dependendo do caso. Em tese, eu vou responder por crime e vou ter, no máximo, uma causa de diminuição de pena que chama arrependimento posterior. Está lá no Código. Artigo 16. Agora, se eu sonego 200 milhões de reais e dou o azar de ser pego, que é difícil, mas se eu der o azar de ser pego e ser processado, mesmo durante o processo, eu vou falar assim, quer saber de uma coisa? Eu vou pagar isso, ficar livre disso. Se eu pago, eu tenho o quê? Extinção da punibilidade. Isso comprova que quem faz a lei é o detentor do poder e ele faz ela para se beneficiar. Pobre só nega imposto? Eles não ganham nem nada. Véio. Como é que vai sonegar, gente? Então, é tipo uma legislação em causa própria. Né? Quem que é o sujeito ativo desse tipo de crime? É quem está lá em Brasília. Corta. Nem sempre, né? Tô usando assim, no aspecto figurativo. Mas então, vocês entenderam como é que ela parte do pressuposto de que há um conflito social sempre entre grupos. E desse conflito, ou dessa disputa política de poder, aparece um poder de quem é o definido como criminoso e quem define quem é criminoso. Então, o crime é produto de um desvio, de uma disputa de poder. Então, ela gera teorias deslegitimadoras do sistema oficial. Ela fala assim, beleza, você tem um sistema oficial, que fala que a lei aplica para todo mundo. Mas, na realidade, é mentira. A estatística criminal comprova isso. Eu falei aqui já das estatísticas. Né? Falei que aproximadamente 700 mil presos que têm pós-graduação é 60. Então isso é refletido. E a criminologia crítica, radical e as teorias do conflito vão criticar e vão tentar deslegitimar esse sistema. Aí tem uma questão de prova que fala assim, a criminologia tem um método empírico interdisciplinar e algumas vezes propõe exclusão ou alteração de crimes. É verdade? É, ué. Quando a criminologia crítica fala e traz esses dados e esses sistemas, o que ela fala? Esses crimes ou o poder de definição de rotulação que você tem em relação a esses caras, só para quem é pobre, você tem que revogar esses trem.
Ou você tem que alterar isso. O que a criminologia ou as teorias do conflito fazem? Elas quebram essa ideia de princípio da igualdade. Ela fala assim, esse princípio da igualdade só existe no papel. Na prática não existe isso. É verdade? Demais. Só que no Brasil, não. Estados Unidos, rico vai para cadeia de vez em quando, igual aqui. Existe um negócio no direito penal que a gente chama de simbologia. Simbolismo penal. O que é o simbolismo penal? De vez em quando eu vou levar um rico para a cadeia e vou transformar ele em bode expiatório. Lá na teoria psicológica tem isso também. Teoria do bode expiatório. Por quê? Para gerar no inconsciente social de que a lei vale para todo mundo. Então, de vez em quando, eu vou pegar um cara igual o Belo, igual o Bruno, igual o Odebrecht, e colocar na cadeia. Por quê? Para eu gerar a falsa sensação de que a lei é aplicável para todos. Isso que eu estou falando agora está lá no item 9 ou 10 do programa de vocês. Então, se perguntarem se a criminologia tem estudos que preveem ou querem uma mudança em relação à tipificação de crimes, ou melhor dizendo, para retirar essa ideia crítica de deslegitimação do sistema, vocês vão falar que sim. Tem teorias, que são essas chamadas teorias do conflito, ou dentro da criminologia crítica, ou dentro da criminologia radical, ou dentro das teorias do conflito. E mais modernamente, o que acontece? Você vai ter teorias do conflito que vão influenciar novas criminologias que têm surgido hoje. Por exemplo, criminologia feminista. Ela não propõe tipificar crime. Eu expliquei isso agora. Eu falei o seguinte, ó, a pergunta dela é interessante porque quando eu falei do sistema penal, eu falei assim, ó, o sistema penal ele é composto da dogmática jurídico penal, da política criminal e da criminologia. E esse sistema hoje a gente considera que eles são autônomos. Cada uma dessas ciências são autônomas, mas elas são integradas. Integradas como? Uma influencia na outra. A criminologia, se caírem na prova assim, tem como objeto a tipificação de crime, está errada. Se tiver objeto o estudo das normas jurídicas para propor sua alteração, está errado. Não é objeto da criminologia. O que eu quis dizer é que a criminologia crítica, ela vai criticar essa distinção existente na lei penal e ela vai comprovar através disso, entre quem define o que é crime e quem sofre as consequências disso. É diferente. Ela não tem por objeto estudo de norma. Tanto é que ela não é normativa. Ela não é teorética. Eu brinquei na turma de exercício hoje, falei assim, ó, quando estiver falando que a teoria teorética, que a criminologia é teorética, vaza. Está errado. Se a questão falar assim, a criminologia é teorética, vaza. Quem é teorética? Quem é teórico? É a dogmática. Ficou claro agora? Nesse caso aqui, ela tem um... Pode. Nesse caso aqui, sim. Então, por exemplo, eu tenho a criminologia feminista. Eu tenho o que a gente chama de criminologia verde, que é o estudo dos crimes ambientais, ou as técnicas que certas empresas aí usam para mascarar a ocorrência de crime. O cara tem ISO 1000, 1.200.000, mas o maior degradador do meio ambiente. Né? O cara fala assim, ó, eu tenho o ISO 1002, 1000 ISO não sei o que, ISO não sei o que, ISO, tem 200 ISO.
Mas na realidade, ele está cometendo por trás um monte de crime contra o meio ambiente. Quem vai estudar isso? É a criminologia verde. Então, essas novas criminologias, elas normalmente estão ligadas às chamadas teorias do conflito. E essa classificação aqui, ó, ela cai muito em prova. Tá? Então vocês têm que ficar atentos. Diga. Eu vou te falar um negócio. Se eu tivesse aqui um brinde, eu ia te dar pela sua pergunta. Eu deixei de propósito. Por quê? Ele perguntou uma coisa interessante, que é sobre a teoria do labeling approach. O que é a teoria do labeling approach? É a teoria do etiquetamento. Nós vamos explicar ela depois, não é agora não, mas só para vocês entenderem o que ele perguntou. Ele falou assim, a teoria do labeling approach está onde? Está aqui ou aqui? Opinião do Gregory. Ela é a passagem disso aqui para isso aqui. Ela está na zona cinzenta, vamos dizer assim. Ela está no caminho de passagem. Ela começa a criticar, ela já critica o sistema de consenso, mas ela não é propriamente, na minha opinião ainda, uma ideia de conflito. Isso é minha opinião. Por quê? Eu acho que ela não tem uma análise tão conflitual, apesar de ser definitorial, de definição de crime. Não sei se eu fui claro. Agora, se cai na prova, é o que importa para vocês, não é minha opinião, né? As respostas das maiorias das questões que eu vi é aqui, ó. Tá? Labeling approach. Aqui é P, 2 P's. Respondido? Vamos falar então da primeira teoria que eu quero estudar com vocês aqui, que está dentro da escola de Chicago. E que eu quero falar primeiro das teorias sociológicas, que é a teoria ecológica. Antes, porém, é importante fazer uma introdução do que é a escola de Chicago. Assim como as outras escolas, a escola de Chicago não tem só um representante, não tem só uma teoria, tem diversas teorias, diversos estudiosos. A escola de Chicago, ela começa mais ou menos na década de 20, década de 30 do século 20. E ela se estende até hoje. Os estudos da escola de Chicago se estendem até hoje. Essa ideia de escola de Chicago, ela não tem estudos só jurídicos. Ela é uma escola que tem estudos sociológicos, que é o que nós estamos vendo, tem estudos arquitetônicos, tem estudos de engenharia. Todo mundo de várias ciências, sem ser a criminologia, sem ser o direito, estuda a escola de Chicago. Principalmente na arquitetura. E por quê? Por quê? Em 1871, teve um incêndio que destruiu a cidade de Chicago inteira. Eles falam que Chicago era composto só de casas de madeira, utilizavam muito. O americano gosta muito de utilizar isso, né? Aquelas casas de madeira bonitas. E o que aconteceu? Pegou fogo em tudo. Queimou tudo. Um monte de gente morreu. E eles tiveram que fazer o quê? Reconstruir a cidade inteira. E essa mudança brusca que gerou, causou muitos problemas em Chicago. Primeiro, o lado bom da coisa, vamos reconstruir e fazer o troço mais top do mundo. O americano tem muito disso, né? Eu estava falando na outra aula, você construir, você vai lá e visita em Nova York, o Empire State, você fica impressionado. Como que os caras conseguiram fazer aquilo ali em 1930?
Eles criaram um sistema de bomba hidráulica para a água chegar no 100º andar naquela época, não existia. Os caras criaram por causa do prédio. O cara falou assim, eu vou construir um prédio de qualquer jeito, vocês arrumam um jeito aí de mandar água lá para cima. E ele é todo, como é que fala? Ecológico. Depois eu vou entrar na teoria ecológica, ele é todo ecológico. É igual o Parque Güell lá na Espanha. O cara já tinha, o cara fez o parque, o Gaudí, há 200 anos atrás, sei lá, quase. O cara preocupou com o aproveitamento de água. Olha isso. Então, todos esses caras top de linha, né, todas as áreas foram para Chicago para reconstruir a cidade. Consequentemente, os caras, os grandes pensadores, começaram a pensar, foram para lá. Se você for em Chicago, eu tive lá fazendo pesquisa, quando que foi, hein? Foi em abril desse ano. Você chega na associação, por que eu estou falando isso? Vocês na prova, vocês vão lembrar desses exemplos que eu estou falando. A associação comercial lá é um prédio assim, de 200 anos, dessa época aí, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Tem um negócio da agricultura que eles fizeram um prédio como se fosse em formato de milho, assim, parece um milho, é muito legal. O que eu estou querendo dizer com isso? Chicago passou por uma transformação brusca, gigantesca, de população. A população de Chicago era tipo 300 mil moradores, em um ano passou por 1 milhão. E como a cidade ficou top, todo mundo queria ir para lá, juntou um monte de imigrante para reconstruir a cidade. E começou o quê? Gerar um monte de problemas sociais. Por que a galera estuda Chicago demais? Porque Chicago era assim, tinha um crime por ano, estou chutando, um crime por ano, passou a ter 1 milhão de crimes. Do nada. Então os caras começaram a falar assim, poxa, Chicago não era assim. Por que começou a ter um tanto de crime? Aí eu vou ter multifatores que vão explicar isso. Um vai falar o seguinte, são os surgimentos de grupos, subculturas. Outro vai falar o seguinte, que a subcultura não é só para jovem, não. Vai ter autor que vai falar assim da escola de Chicago. O problema é que esse bairro aqui tem muito imigrante. Isso é coisa de imigrante. O outro vai falar assim, ó, isso é choque de cultura, porque você está pondo um imigrante num bairro que é de americano, aí vai dar briga mesmo. Então vai ter mais crime. O outro vai falar o seguinte, não, cara, isso é porque a cidade cresceu desordenadamente. A gente tem que investir numa organização melhor da cidade para evitar a criminalidade. O outro vai virar e falar o seguinte, não, isso é por causa das mudanças bruscas econômicas. Isso está gerando ausência de valores, que é o que a gente chama de anomia. O outro vai falar o seguinte, não, o problema é que está tendo uma tensão, um descompasso entre os meios institucionalizados e os objetivos culturais. Para que eu estou usando todas essas teorias, que depois eu vou explicar uma por uma? Para vocês entenderem o contexto do que é a escola de Chicago e o tanto de teoria que ela agrega. Então, quando reconstruíram a cidade, tentaram planejar e tudo, e algumas coisas falharam ou não, surgiram todos esses estudos do crime por causa do grande aumento vertiginoso da criminalidade. E os Estados Unidos vai ter outros exemplos disso. A Nova York, se você fosse, eu não fui, né? Mas pelo que eu leio, os relatos que a gente tem de Nova York na década de 90 e hoje, Nova York hoje é tranquilo demais. Isso aí. Lá era uma criminalidade altíssima. Por quê? Eles atribuem a queda da criminalidade à tolerância zero. É um programa, cai na prova, do Rudolph Giuliani da década de 90, 95, salvo engano. Mas a tolerância zero não é o cara pisou no jardim, puf, prende. Não é só isso, não. Tem um investimento na política toda de segurança pública, valorização da polícia, treinamento, equipamento, tudo. Eu não lembro de cabeça, mas você já viu aquele lema, o lema da polícia americana de Nova York? É famosíssimo, né? Aquele carrinho.
Todo filme tem. Que tem assim, New York, é NYDP, né? Ou PD, eu não lembro. Que é o Departamento de Polícia de Nova York, né? Aí tem no carro escrito assim, uma hora vocês olham na internet. É tipo assim, respeito, moralidade, não sei, ética, alguma coisa assim de ética, moralidade, não sei, um outro lá. Ou seja, houve um sistema de resgate da polícia, resgate de tudo. Não foi só, eu vou combater a pequena criminalidade. Não é isso. E o que o jornal mostra para nós é isso. Mas voltando aqui. Então a escola de Chicago, feito o parênteses, a escola de Chicago ela vai ter todo esse efeito. E o que vocês vão ter que ligar? Eu falei, a criminologia etiológica está ligada à escola positiva. O que a escola de Chicago, em suma, qual que é a palavra que eu vou ligar principalmente a ela? Uma das coisas que eu vou ligar. Criminologia organizacional. O que a maioria dos autores da escola de Chicago vai fazer? Ele vai falar o seguinte: eu vou linkar desorganização social com o quê? Com o crime. Então, o que a escola de Chicago vai falar? A desorganização social gera criminalidade. A desorganização social gera criminalidade. E qual que é a outra sacada da escola de Chicago? Ela vai fazer uma distinção. Qual que é a distinção que ela vai fazer? Por isso que eu falei que não dá para definir a questão do controle propriamente dito, que fica muito mais forte na criminologia crítica, a questão do controle social. Mas aqui, na escola de Chicago, a gente já começa a ver esses resquícios da análise do controle social. Por quê? Essa distinção aqui ela é muito nítida na escola de Chicago. Controle informal e o controle formal. Quem faz o controle formal? Polícia Federal, Polícia Militar, MP, Judiciário. Ou seja, os controles ou os instrumentos de controle social formais. Eu vou colocar aqui, em suma, o direito, as normas. Qual que é o controle social informal? Escola, igreja, opinião pública. Vou colocar outros instrumentos de controle social aqui, apesar da escola não falar diretamente deles, a escola de Chicago. Então, vou pôr um parênteses aqui. Ética, moral, isso é tudo controle informal. Religião, não é? Aí eu brinco com o pessoal e falo o seguinte: o direito funcionava antigamente. A minha vozinha, a coisa mais linda do mundo, já faleceu, mas era minha joia rara. Ela falava assim: antigamente as coisas funcionavam, né? Não tinha crime. Mas o que acontecia? O direito nunca funcionou. A gente tem a sensação que o direito antigamente funcionava. O direito ele atua. A gente que tende a acreditar demais no direito, hoje, principalmente, a gente acha que o direito é a solução de tudo, para obrigar as pessoas a fazer o que elas deveriam fazer, normalmente. Mas, na realidade, o que acontece? E a escola de Chicago vai sacar isso. E hoje a gente continua sacando isso.
Fala assim, na realidade, os instrumentos de controle sociais informais é que pararam de funcionar. E que antigamente funcionava. O respeito, a consideração, a escola, a fortaleza das instituições. Olha o tanto que a escola era forte, que o casamento era forte. Por que em alguns países da Europa ainda tem isso? Tem pouca criminalidade? Porque ainda tem isso. E por causa de questão social também. De inserção social, econômica e tudo. Mas eu falo, por exemplo, eu estudei na Itália. Sabe como é que o professor lá faz? O professor chega, 8 horas, passa a matéria toda no quadro e senta. A aula começa 8 horas. Ele fica 10 minutos esperando. A hora que dá 8h10, ele levanta e começa a dar aula. Ninguém entra mais na sala de aula. Ninguém. Mas é porque ele não deixa, não. É respeito. Se o cara precisa ir no banheiro e sai, ele não volta para a sala. Ele sai e fica lá fora. Então, o que eu quero dizer? Qual que é a escola de Chicago? Hoje a gente quase apanha do aluno, né? Aqui no Brasil. O que acontece da escola de Chicago? Ela vai falar o seguinte, ó. Qual que é a minha sacada? O que é importante para prevenir crime é promover uma organização social. E a organização social não é a ideia de organização formal. Eu tenho que investir nos controles informais. E aí, ele amplia isso aqui para todos os tipos de controle informal. Ela vai falar de resgate de espaço público. Ela vai falar de controle de segurança pública. Ela vai falar de colocar mais áreas verdes na cidade. A gente não sabe, não sei se eu já falei aqui, o tanto que a arquitetura influencia no cometimento de crime. Já falei aqui, não já? Já. O tanto que quando a cidade é mal distribuída organicamente, isso gera criminalidade. E as teses da escola de Chicago de distribuição do crime vão ficar claras por pesquisas empíricas. O livro que eu escrevi com o Rodrigo, chama Criminologia da Não Cidade, a gente faz um estudo de caso sobre a distribuição dos crimes, dos homicídios na cidade de Sete Lagoas. E é totalmente regionalizada essa distribuição. E por que a gente faz essa crítica? A gente faz a crítica à escola de Chicago. Por quê? A escola de Chicago parte de uma ideia orgânica da cidade, uma ideia de consenso. E eu e o Rodrigo viramos e falamos o seguinte, não, e a não cidade? E a comunidade lá que não tem acesso ao Estado? Isso é uma não cidade. Por que o crime está localizado mais nela? Porque o Estado não chega lá. Então essa ideia da escola de Chicago, ela é bacana, mas vamos criticar ela de acordo com a teoria do conflito. Agora ficou claro como é que ela é do consenso? Então, a escola de Chicago parte dessa ideia. E ela vai investir aonde? Muito nos controles informais. O que ela diz? Eu reduzo a criminalidade ou eu previno a criminalidade se eu atuar mais ou privilegiando os controles informais. Isso é mais efetivo do que eu investir nos controles formais. E aí, uma das escolas que faz isso é a escola ecológica. A escola ecológica vai analisar a distribuição, aqui vem de ecossistema, tá? Ecológico no sentido de ecossistema, o ecossistema social. Ela vai analisar o quê? A distribuição do crime no território. Distribuição do crime no território tem uma relação direta com a escola ecológica. Então, o que ela faz? Ela faz uma relação do homem com o seu habitat. E como que isso pode ou não gerar criminalidade.
Então ela parte dessa premissa, né, de desorganização social e identificação das áreas criminosas. Representantes: McKinsey, Burgers, eu não lembro se tem o E aqui, acho que é assim. Depois vocês conferem isso aqui que eu estou na dúvida se tem um E aqui ou não. Acho que é assim, ó, Burgers. É assim mesmo. E Park. Esses três caras são representantes dessa ideia de escola ecológica. Ou seja, eu vou analisar o crime praticado dentro de um ambiente, do habitat. E eu vou analisar o quê? A desorganização social, olhando para a distribuição do crime no território. Isso aí gera política de segurança pública que a gente usa até hoje. Quem que é desses três caras aqui pergunta alguma em prova? Olha a setinha aqui, ó. Esse Mackenzie, ou McKinsey, sei lá, ele fez chama gráfico de McKinsey. O que é o gráfico de McKinsey? Olha que bonitinho. Isso aqui, ó, centro da cidade. E aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui zona residencial, zona industrial. Olha como que ele organizava a cidade como se ela fosse perfeitinha e bonitinha. Por quê? Quando Chicago foi reconstruído, eles planejaram. O ambiente que eles estavam analisando era mais organizado. BH era para ser assim. Não é? Vocês não sabem disso, não? BH foi projetado. Véio. Isso aqui é a Avenida do Contorno. BH era para ficar só dentro do contorno. Vocês sabiam disso? Aí o que acontece? O que esses caras falavam? Eles falavam o seguinte: então é um gráfico com círculos concêntricos, ou zonas concêntricas. Então, às vezes, vocês vão falar assim, vai estar na prova assim, gráfico de McKinsey, gráfico das zonas concêntricas, as zonas concêntricas da escola de Chicago. É isso aqui. Zonas concêntricas. Ou seja, tem o mesmo centro. Várias zonas com um centro só. Detalhe, o que eles falavam? Nas zonas de transição, por exemplo, na fronteira, entre aspas, entre o bairro, a zona industrial e a zona residencial, tinha mais criminalidade. A zona rica com a zona pobre, o bairro pobre, o bairro rico, tinha mais criminalidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atuar nessas zonas de transição de maneira diferente das outras. Isso aqui é o que gera hoje? Política de policiamento da cidade. Vocês já repararam que tem uns lugares que sempre tem polícia? Por quê? A polícia militar já mapeou através do gráfico de McKinsey onde que tem maior número de criminalidade ou que possa ser uma zona de transição. Ali acontece mais crime. Então eu vou colocar mais polícia ali, eu vou colocar minha força policial maior ali. Vamos ver como é que isso cai na prova. Vamos ver como é que isso cai na prova. Calma aí, gente. Vou achar aqui uma questão. Achei. Considerando que, conforme a doutrina moderna, a moderna sociologia criminal
apresenta teorias e esquemas explicativos do crime. Assinale a opção correta acerca dos modelos sociológicos explicativos do crime. Letra A. Para a teoria ecológica da sociologia criminal, que considera normal o comportamento delituoso para o desenvolvimento regular da ordem social, é imprescindível e até mesmo positiva a existência da conduta delituosa no seio da comunidade. A escola ecológica fala isso? Quem que fala isso aqui? Nós vamos estudar na próxima aula. Emile Durkheim, teoria da anomia. Ele fala que o crime é funcional para a sociedade. Ela é uma teoria estrutural funcionalista também. B. A teoria do conflito, sob o enfoque sociológico da Escola de Chicago, rechaça o papel das instâncias punitivas e fundamenta suas ideias em situações concretas, de fácil comprovação e verificação empírica das medidas adotadas para a contenção do crime, sem que haja a hostilidade e coerção no uso dos meios de controle. Ele deu o conflito da escola, ele deu a definição certinha de Escola de Chicago, mas ele colocou assim: a teoria do conflito, vírgula, sob o enfoque sociológico da Escola de Chicago. A Escola de Chicago é o quê? Consenso, ou seja, só o conflito aqui que está errado. É uma palavra. Rechaça o papel das instâncias punitivas. Rechaça. Ela fala que você tem que investir aqui, ó. Fala que a teoria da integração. O que é a teoria da integração? Deixei para falar de propósito, porque pergunta o sinônimo. É sinônimo de consenso. Então, se falar teoria da integração, é sinônimo da teoria do consenso. A teoria da integração, ao criticar a teoria consensual da solução do conflito, rotula o criminoso quando assevera que o delito é fruto do sistema capitalista e considera o fator econômico como justificativa para o ato criminoso, de modo que, para frear a criminalidade, deve-se separar as classes sociais. Quem fala isso? É a teoria do conflito. Então, não é a teoria da integração ou do consenso. Está errada. Letra D. A Escola de Chicago, ao atentar para a mutação social das grandes cidades, na análise empírica do delito, interessa-se em conhecer os mecanismos de aprendizagem e transmissão das culturas consideradas desviadas, por reconhecê-las como fatores de criminalidade. Certo ou errado? A Escola de Chicago, ao atentar para a mutação social das grandes cidades, na análise empírica do delito, interessa-se em conhecer os mecanismos de aprendizagem e transmissão das culturas consideradas desviadas, por reconhecê-las como fatores de criminalidade. Está certinha. Eu falei, para que eu fiz aquela introdução toda aqui? Falando da alteração social, das mudanças, que gerou o quê? Aprendizagem, subcultura. Isso aqui tudo tem ligação com a Escola de Chicago. Foi? Por isso que eu fiz o contexto. Está aqui, ó. Se você lembrar do incêndio, você responde essa questão. Do pós-incêndio, melhor dizendo. Vamos ver por que Caia está errada. A teoria estrutural funcionalista da sociologia criminal sustenta que o delito é produto da desorganização da cidade grande, que debilita o controle social e deteriora as relações humanas, propagando-se, consequentemente, o vício e a corrupção, que são considerados anormais e nocivos à coletividade. A Escola de Chicago prega que o crime é anormal? Não. Eu falei, as teorias sociológicas quebram a noção de bem e de mal, de que o crime é um mal injusto. Por quê? Elas falam o seguinte: o crime é funcional e é normal na sociedade. Toda sociedade estrutural ou funcionalmente organizada, ela tem crime. Então, o crime não é uma patologia. Então, essa aqui está errada. Peguem suas merendeiras, vamos para o recreio.